Boa noite, a gente está aqui hoje para a gravação do nosso terceiro e último episódio, finalmente, do nosso podcast aqui sobre direitos fundamentais, dentro do projeto do Observatório Católico de Cidadania, coordenado pelo professor Jason. A gente tem hoje aqui um tema um pouco polêmico, mas que razoavelmente aqui a gente conseguiu estabelecer um debate razoável e a gente espera trazer isso para vocês aqui. Hoje a gente está aqui, eu, Davi, como host, a Natália, a Camila, a Priscila, a Maria Luísa e a Ana, aqui nossa convidada, hoje estudante de jornalismo da IELUSC, repórter da Band FM de Joinville e Jovem Pan Joinville. E o nosso tema hoje, inclusive, é sobre fake news. Então a gente tem aí todos aqui, nosso grupo completo aqui hoje para a gente trazer um debate interessante, né? É um tema que gera bastante polêmica, porque tem pessoas que acreditam nesse termo que realmente foi inventado, tem pessoas que acreditam que esse termo foi inventado no âmbito político, mas que não necessariamente ele seja 100% verdade ou não. Então a gente tem aqui alguns pontos de vista diferentes que a gente traz aqui hoje, justamente para instigar esse debate, né? E agora a gente passa aqui para o nosso próximo bloco. A gente tem essa breve apresentação aqui, como todos os episódios, vocês já conhecem o nosso formato. A gente tem aqui o nosso segundo bloco aqui com a Camila, explicando um pouco sobre o que é a CPMI e o que é esse PL da Fake News aí que está rolando agora para a gente. Explica para a gente aí, Camila. Então, eles trouxeram a CPMI da Fake News bem com esse intuito que tu falou na introdução, que não é só por conta do âmbito político, tem outros motivos, né? Inclusive, eu trouxe aqui bem exato o porquê foi criado a CPMI da Fake News. Então, a CPMI da Fake News, ela foi criada por meio de um requerimento, né, em 2019, para investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate político, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições em 2018, a prática do cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos, o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crime de ódio e suicídio. A CPMI da Fake News ela é composta por 32 titulares, sendo 16 deputados federais e 16 senadores. Então, a gente trouxe aqui também, né, que a CPMI da Fake News trouxe muitos processos e um deles que a gente viu aqui, acho que foi em 2019, 2020, não, foi menos de um ano assim que foi lançado, de uma pessoa de Floripa, não sei se pode falar o nome, né, mas está no nosso trabalho, uma pessoa de Floripa que foi processada dentro deste requerimento, dentro dessa lei que a CPMI trouxe, porque ele publicava nas mídias sociais que tal pessoa que trabalhava com ela ganhava, tipo, um valor absurdo, 4, 5 mil reais a mais, porque tinha relações com outra pessoa de dentro do trabalho que conseguia favorecer ela. Eles conseguiram provar que isso não existia, mas às vezes a gente sabe que existe sim, só que eles conseguiram provar que não existia e essa pessoa que fez as publicações se recusou a tirar, isso foi no Facebook, né, se recusou a pagar. Só que foi bem nessa data que foi lançada a PL da Fake News, então ela teve que pagar uma multa bem alta para a pessoa que ela postou as publicações e apagar tudo. E, se eu não me engano, foi até derrubado o Facebook dela. A gente tem aí alguns casos que costumam acontecer, né, de ofensas na internet, de publicação de notícia falsa, porque a gente tem sempre que lembrar que não é porque a gente é livre para dizer o que quiser que a gente pode dizer 100% do que a gente quer, né? Porque, por exemplo, não é porque a gente está aqui hoje, que nós todos fazemos parte do mesmo grupo, que eu posso sair acusando todo mundo de qualquer coisa sem ter prova, sem nada. A gente, como estudante de direito, a gente sabe, a gente tem noção de que alguém só é culpado de algo quando se existe sentença transitada em julgada que prove tal fato. Então, eu não posso xingar ninguém de ladrão, eu não posso xingar ninguém de nada que não tenha algo provando algo, documentado algo, dizendo que aquilo acontece. Então, em alguns casos, isso protege a gente de algumas situações desagradáveis que possam acontecer com a gente. A gente tem aí também alguns casos na internet de como a Camila falou, de incitação ao cyberbullying, crimes de ódio, além de tudo, comunidades na internet que mencionam muito sobre incitação a crimes, e, na verdade, isso, para os usuários, isso fica uma coisa bem complicada, porque trata-se isso muito como conquista, como jogo, né? Que nem a gente viu agora, a gente teve recentemente a situação do massacre em Blumenau. O massacre em Blumenau estava sendo tratado na internet, em campos específicos da internet, como uma conquista, como, olha, gente,
o agressor estava sendo tratado como herói em alguns casos, muito absurdos, mas estava. Então, é muito complicado a gente achar que a internet é uma terra sem lei. Que a gente pode sair dizendo e fazendo do jeito que a gente quer e qualquer coisa, né? Porque outra situação também que a gente tem, e que sabendo que a gente estuda sobre isso, é que não importa o quanto, não importa até onde vá o meu direito, contanto que ele não fira o direito de outro. Né? Então, a gente tem sempre que se lembrar disso. A gente tem aí também a Ana para falar um pouco pra gente o que ela acha aí sobre essas situações aí de fake news e tudo mais. Então, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui hoje falando sobre isso com vocês. E assim, realmente, a proposta dessa lei, né, ela foi desenvolvida para evitar esse tipo de crime, que a internet não é terra de ninguém, né? Antes, a terra em si era, e começaram a ter leis e etc. para não ter esses crimes. E hoje em dia, na internet, as pessoas acham que podem falar e fazer o que querem. Mas a gente está percebendo que não. E aí que entra a grande discussão. O que se enquadra numa fake news, o que se enquadra num crime, numa censura. Então, eu acho que isso que causa polêmica, né? Uhum. Mas, assim, dentro do jornalismo, a gente fala, você não é um jornalista se você não apurar. Então, assim, a apuração ela é muito importante na hora que você vai postar uma notícia. E um jornalista de verdade, que se preocupa com a credibilidade dele, ele não vai postar uma fake news. Para vocês, no direito, sei lá, testemunho falso, né? Poderia ser a mesma coisa. Vai estar ferindo sua credibilidade como profissional naquele momento. Uhum. Às vezes as pessoas não vão descobrir, mas fica na sua consciência também, né? Sim. Mas voltando àquele caso ali de Blumenau, eu soube, assim, de uma coisa que junta muito o que vocês dois falaram. Porque quando acontece uma tragédia assim, tem muitas especulações. Uhum. Quem está perto fala uma coisa, quem está longe fala outra. E daí, não sei aonde que saiu no Facebook, acho, que a pessoa que atacou o CI foi amando de policial. Uhum. Aí acho que foi a Choquei, que se enquadra como jornalismo. Mas eles tentam, né? Eles tentam. Outra polêmica aí, né? Mas querendo ou não... Já faço meus comentários sobre o quê? Nossa. Cuidado. Tipo assim, a gente querendo ou não, essas redes de perfis do Instagram, eles têm um alcance muito grande. Tem gente que a única fonte de notícia é a Choquei, por exemplo. Exatamente. E é muito complicado, né, quando a gente trata desse tipo de situação. Porque, cara, a gente tem noção de que a Choquei é patético e meramente esqueci a palavra agora. De entretenimento? Entretenimento, exatamente, meramente entretivo. Mas sim, até porque a gente tem noção de que não é informação de verdade. Sim, até porque tipo assim, muitas vezes eles querem a credibilidade de jornalismo, de jornalista, só que, cara, não tem como tu dar muita credibilidade de alguém que fala sobre fofoca. Aí, do nada, puxa lá uma... Né? Que nem quando tava se especulando a Terceira Guerra Mundial, eles ficaram a semana inteira falando sobre. Então... que possível explosão em tal lugar, que isso, que aquilo outro. Aí eles voltam pra fofoca, voltam pra signo, voltam pra isso, pra aquilo outro. É muita coisa. É que assim... Hoje em dia, vocês pegam uma notícia e vão lá no Google, realmente eu vou ver se é verídico até ou não. Até os próprios estudantes de jornalismo, a gente vê o que tá acontecendo muitas vezes pelo Twitter. Tá ali os Trend Topics, vê de manhã tomando um café, você vai saber por isso. Então, e é que assim... O acesso à informação hoje pra gente ficou muito mais fácil porque a gente tem isso aqui na nossa mão, só que isso aqui na nossa mão é um instrumento de facilmente disseminação de qualquer notícia que a gente queira. Fora que como é tudo muito rápido, muitas vezes as informações chegam pro consumidor final pela metade, um terço da informação. Eu vou trazer uma situação que ela é relativamente polêmica, não me importa a opinião política de ninguém aqui, é apenas pelo fato que aconteceu, que assim... Logo que saiu o resultado da eleição no final do ano passado, que começou-se aquelas movimentações, quartéis, vamos para os quartéis e tudo mais, cara, simplesmente dispararam em grupo de WhatsApp que o Alexandre de Moraes tinha sido preso. E, cara, tinha vídeo de gente ajoelhando na rua e falando, nós ganhamos! Cara, é a prova cabal de que é muito fácil você fazer uma grande massa de pessoas hoje acreditar em qualquer coisa. Você só precisa hoje de um telefone. Com isso aqui hoje eu posso fazer absurdo. E o pior é que as chamadas da fake news são muito sensacionalistas. Exatamente. É tudo muito feito para chamar atenção.
atenção. Eu queria falar sobre isso exatamente, porque hoje em dia tem aquela coisa também que todo mundo pode ser jornalista, então a gente vem lutando, o sindicato dos jornalistas vem lutando para poder ter a regulamentação de tipo, não, você só pode atuar como jornalista se você tiver o diploma. Mas a gente sabe que isso também, qualquer pessoa com celular vai poder falar alguma Isso coisa. se encaixa muito, por exemplo, sabe aquele tiozão que chega e fala, não, eu sei o que está escrito na Constituição porque eu pesquisei no Google. Eu sei o que tal remédio para tal coisa Sim, porque cara. eu pesquisei no Google. Cara, Às isso- vezes o cara, ele chega e fala assim, pô, foi mal, mas tu tá com câncer terminal, tu tem 2 semanas. Por causa de, porra, Google. Meu sintoma é dor de cabeça e dores fortes e falta de ar. sim. Coitado. Ih, tadinho, Aí ele vai- só tem mais 2 semanas Vai de vida. uma gripe diretamente pra uma leucemia. É. Porque por causa de uma informação, tipo assim, a informação ela tá ali. Exatamente. Ela está ali, só que tu não pode tirar a conclusão precipitada por uma coisa que tu viu. E Não, é exatamente exatamente. isso que está acontecendo, né? Às Exatamente. vezes as notícias, elas não são falsas. Tal ato aconteceu. Mas, do jeito que ele é pautado e distorcido, Sim. automaticamente já favorece um lado, já favorece outro. Aham. E aí, As cada in- pessoa interpreta do jeito que se favorece, né? Sim. Exato. As informações elas são jogadas sem contexto algum. Aí Aí naquele, cada um- naquele dia de Blumenau, um diálogo que rolou na minha casa. Ai, vocês viram que lá em Blumenau foi a mando de um policial? Deu. Oi? Mando de policial? Meu, uma coisa tão absurda assim, né? Sim, a tal fulana mandou lá no grupo da família. Vou ver. Um print da Choquei, deu. Ai, ai. Foi um policial, sim. Eu tenho uma É, pergunta bem então. polêmica pra fazer pra ela. Pode Tem fazer. tudo a ver Meu com o nosso Deus, grupo, medo. tá? A gente sabe que a luta, a censura do jornalismo é muito forte. Eu acho que todo mundo aqui apoia o jornalismo e a gente não quer que aconteça. Mas a gente está vendo que esse ano está caindo muitas redes de notícias que são de anos, que são confiáveis, que estão muito tempo com a gente, que é onde muita gente busca a notícia. São rádios que a gente ouve de manhã, é programa que passa na TV meio-dia. O que tu, como jornalista, acha dessa censura do Ministério Público através da PL da fake news? Então, para começar, censura dessa PL, eu particularmente acho que precisa ter uma regulamentação para a gente não ver esse tipo de crime acontecer. Precisa. Outros países já têm que controlam isso. É necessário. Que nem células neonazistas, crimes de pedofilia, diversos crimes que acontecem dentro da internet, eles precisam ser barrados e tem que ter consequências. Alguém precisa pagar essa conta, alguém precisa ser preso, sabe? Então, deu toda aquela polêmica que o Google e as Big Techs, né, as empresas que seriam responsabilizadas por esses crimes, né, se elas estivessem veiculando, já foram totalmente contra, porque a conta cairia para elas. sim, E ninguém aham. quer perder dinheiro, né? Até porque quanto Era- maior tu é, mais influência tu Era tem. qualquer rede social com mais de 2 milhões de participantes. Sim. Ou seja, qualquer rede social de hoje em dia, né? Sim. Mas assim, a resposta é fake news. Se você é um jornalista que você acredita no seu trabalho, tem que ser barrada e tem que ser punida. Ponto. Sabe? Não importa se você é a mais foda, se você é a empresa com mais bilhões de visualizações, se você é a mais pequena, se você é um jornal municipal. E a gente Sim. vê acontecendo muito. Como nem eu falei, hoje em dia qualquer pessoa com celular faz. Eu sei porque a gente tá nesse meio e a gente vê, te contrato aqui pra tu copiar e colar coisa pra postar. Em veículos famosos daqui, tá, gente? Tipo, que você fala, nossa, é super credibilidade, tem muitos seguidores. Não tem É nenhuma. literalmente ele só, tipo, eu te contrato pra tu copiar e colar e postar ali. Não é? E tu coloca o teu nome, tu coloca a tua moral nisso. Um jornalista que se presta não vai colocar, sabe? Que acredita naquilo. Não vai. Então, assim, pra mim, tem que ser punido. Não importa. Tu acha que é mais preocupante as fake news serem espalhadas pela internet ou por jornalistas formados? Eu acho que Por jornalista, jornalistas, né? com certeza. Porque se na internet já é fácil a gente se enganar e ver e acreditar nisso, imagina uma pessoa que você vê ali todo dia apresentando e que você confia. Porque, gente, é fato. Hoje em dia a gente está acostumado com as redes sociais. Mas se você ligar a TV, teus pais estão escutando algum programa TV e falam tal coisa aconteceu,
Alguém já parou pra... Ah, não, isso aí é fake news na televisão. Não. Realmente Por não, exemplo, gente. chega um jornal em horário nobre ali, Exato. fala Teve um tal caso- coisa, cara, ninguém vai querer ir a fundo pra ver se é verdade ou não. Teve Sim. um caso aqui, eu acho que eu vou comentar e vou citar nome, porque não é um caso esdrúxulo de... A gente não tá difamando o local, né? Mas a gente teve uma situação faz uma semana ou duas que um dos programas da Globo News, eles estavam ao vivo ali falando sobre um programa da Prefeitura de Campinas que fala sobre construção de moradia popular para as pessoas em situação de rua, né? E nessa ocasião ali, realmente não é a melhor do mundo, mas você resolve algum problema que é tirar pessoas que estão em situação de rua para algum lugar. Eram moradias pequenas, de 15 metros quadrados cada, só um quarto, sala e banheiro, tudo junto no mesmo lugar. Então é muito complicado porque não é o ideal para alguém, mas para quem não tem nada já é alguma coisa. Sim. E o pessoal ali malhando pau porque é complicado uma pessoa ter uma condição assim, porque o governo federal, porque isso, porque... E nisso tinha um assessor da presidência, ou até mesmo o próprio presidente, assistindo o programa e entrou em contato com um dos jornalistas na hora. O cara atendeu o telefone ao vivo, falando assim, não, gente, a gente está aqui com a assessoria do presidente, ele está explicando aqui que isso é um programa da Prefeitura de Campinas, não tem nada a ver com o governo federal, e a gente pede aqui uma retratação, porque isso não é... Então, a gente tem hoje, por maior que seja o cuidado, às vezes ainda acontece nos maiores locais que supostamente não Às deveriam vezes acontecer. sem nem perceber, tu já tá falando. Exatamente, às entendeu? vezes até sem perceber. É uma coisa que as Então- pessoas também não reparam. É que todo mundo é humano. Lógico. Então, o jornalista Sim. que tá ali, Logicamente. ele é humano, ele pode ter falhas. E tá Exato. tudo bem também errar. Às vezes você vai publicar uma notícia que às vezes não deu tanto tempo de apurar. Às vezes a pessoa mentiu pra você, a sua fonte, que você Sim. confiava, mentiu pra você. Então, tem vários fatores que podem te fazer cometer um erro. Mas aí, como você vai reagir a esse erro, que diz qual tipo de profissional que você é. Sim. Então, que nem... Esse cara, ele podia ter recebido e falar... Se fosse talvez outro lugar, poderia falar... Isso aí não, nem atende, né? Nem atende. Se é desse governo, nem atende. Sim. Então, mas não. Agora, a pessoa escutar e ter a postura de falar. De Galera, pedir desculpa em rede desculpa, nacional. era uma informação errada. Falar a informação certa é o mínimo. Como jornalista, é o mínimo. Até pra não tirar a credibilidade da Da própria emissora, da né? emissora. Sim, e Porque esse na é o mais internet, hoje em dia, complicado. tu posta fake news, tu vai lá e exclui. Uhum. Nunca mais fala nada sobre aquilo. Em Mas a tese, informação né? tá aqui, ó. Tá indo. Morrendo. nada. Então, gente, a gente vai passando aqui para o nosso encerramento. A gente já trouxe aí para vocês um caso aí que aconteceu, que a Camila comentou com vocês, uma jurisprudência Lá de alguma Floripa, coisa lá né? de Florianópolis ali. Se eu não me engano, é um processo que já se encerrou, então a gente não tem problema em comentar que foi aqui um processo movido pelo então prefeito, pelo Jean Loureiro, que era uma situação acusatória aí contra ele, contra a pessoa dele, que foi exposto, foi julgado, foi provado que era mentira, né? Então a gente tem essa jurisprudência aí que mostra pra gente um dos problemas e quais são as consequências de uma divulgação de notícia falsa, né? A gente trouxe aí hoje a Ana para comentar um pouco com a gente sobre o que ela acha, tanto no âmbito jornalístico quanto, né, no dia a dia dela, seja no trabalho, seja no curso que ela faz. E então a gente vai se encerrando aí, a gente vai fazer só uma consideração aqui nossa, final, né? Que assim, prestem sempre muita atenção no que vocês leem na internet. Nunca nada vai ser 100% verdade. Tenham o senso crítico sempre de procurar entender o que vocês estão lendo, o que vocês estão divulgando, o que vocês estão transmitindo e passando para frente. Né? Não leve só o título em consideração, Exatamente. né? Não Cuida- Cuidar a principalmente manchete. não o ler, mas o compartilhar. Exatamente. E o problema não tá em ler, o problema tá em compartilhar. A divulgação Você sem... vai lá e vamos mandar pra alguém, né? Título legal, olha isso. Exatamente. Essas Sempre coisas. pelo... Sempre quem Tu pelo nunca lê, ali, fez pela isso? tu lê manchete, ali o né? título, lê as 5 primeiras linhas e fala, pô, legal. Meu, Aham. aconteceu Vou mandar pro meu isso, pai, pro meu avô. Então... Meu tio. Então, Obrigado. aí, essa mensagem que a gente traz para vocês, a gente agradece aí vocês pela audiência do nosso terceiro e último episódio do nosso podcast Pode Ouvir, sobre direitos fundamentais aqui do projeto Observatório Católica de Cidadania, coordenado pelo professor Jason Heiler. Sigam o Observatório Católica de Cidadania no Spotify, no YouTube e no Instagram.
E é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite, um bom dia para vocês, seja lá em que horário do dia você esteja ouvindo. E muito obrigado, gente. Vocês que estão aqui, muito obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Ana. Tchau. Obrigadão, Obrigado, viu, tchau, gente? tchau. Confiram sempre as fontes. As fontes. Pode deixar. É verdade.